Vamos seguir com repercussões por aqui. Nossa analista de economia, Lucinda Pinto, já está por aqui. Bom te ver por aqui também. Muito adorei te ver, Ju. Agora, a gente estava falando sobre repercussões no cenário político e a gente já estava acompanhando desde ontem as repercussões no mercado financeiro. Ontem foi grande. E hoje, como é que foi o dia? Pois é, Juliana, hoje quando a gente olhou para a tela de cotação, a gente até se surpreendeu porque o mercado entrou no modo muito mais tranquilo, muito mais calmo. Tanto a bolsa voltou a subir, quanto o dólar caiu ali para baixo dos R$5, a gente consegue ver nessa tela. Não foi uma alta tão expressiva, ao longo do dia o Ibovespa chegou até a ter um comportamento um pouco mais positivo, mas a verdade é que a gente tem dito que, no fim das contas, toda essa questão geopolítica, esse ambiente internacional, ele continua sendo o fator que vai prevalecer na determinação do comportamento dos mercados. Isso não mudou. Agora, e aí, hoje a gente teve um dia mais positivo, esse encontro do Trump com o Xi Jinping trouxe aí um sentimento mais favorável, houve ingresso de recursos externos para o Brasil. É importante lembrar que o investidor estrangeiro, ele não está tão atento ao noticiário político aqui, ele não está olhando isso no detalhe, obviamente ele está atento à evolução aí das campanhas, mas ele não reage no detalhe. Então, houve ingresso de dinheiro e isso ajudou a trazer essa tranquilidade para os mercados. Mas teve uma segunda questão, a gente conversou com muita gente que opera, que está ali nas mesas de operação, pessoas que tomam decisão de investimento, que de alguma forma acabam influenciando aí o comportamento dos ativos, e existe mesmo uma visão de que o mercado fez uma espécie de releitura. Então, aquele susto que o mercado expressou ontem com esse noticiário envolvendo o Flávio Bolsonaro, que trouxe a ideia de que então o presidente Lula se tornaria muito favorito aí nessa corrida eleitoral, essa ideia foi revista, então começaram a surgir algumas análises, algumas narrativas no sentido de que estamos muito longe ainda da eleição, até lá talvez o eleitor acabe deixando esse assunto em segundo plano. Talvez também uma outra questão que surgiu bastante nessas conversas, a ideia de que o antilulismo ainda é muito forte. Então, tudo isso contribuiu para trazer esse ambiente um pouco mais tranquilo hoje, mas isso não significa que o assunto acabou, que a preocupação tenha sido eliminada. E aí eu quero relembrar o porquê que os mercados reagem melhor quando o Lula parece que não tem tanta chance. O fato é o seguinte, o governo Lula, ele é visto, ele é considerado um governo expansionista fiscalmente. Então, na medida em que o governo gasta mais, isso traz inflação, isso faz os juros subirem. Isso impacta a curva de juros futuras e faz uma espécie de espiral aí, impacta a bolsa, impacta o dólar também. Então, na verdade, é muito mais dizer o seguinte, se um candidato vencer, os preços têm um determinado patamar e o outro, então, traria ali um outro cenário. Então, é muito mais, na verdade, uma questão pragmática do que ideológica. Claro que cada profissional tem a sua ideologia, mas é um pouco essa a ideia. Então, o mercado hoje vê uma vitória do Lula como uma possibilidade de um cenário de inflação e juros mais altos, como a gente de alguma forma já tem assistido até aqui, Juliana. Continuidade, exatamente, né? Não uma mudança. Muito obrigada, Lucinda. Volta daqui a pouquinho.